aí, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos. E agora sim, sextou, bora! Bora, sextou com S de o quê? S de, tamo junto aí, não sei não. Sextou com essa saudade mesmo. Sejam bem-vindos aí a essa quarta live pré-imersão Gestão de Obras Experience. Cara, tô muito animado aí para essa imersão que só está começando e hoje, nada mais para a gente encerrar essa pré-imersão, ninguém mais, ninguém menos do que o cara de orçamento, grande Murilo Reis. Cara, é incrível, sensacional, o cara manja muito, além de ser um grande amigo e parceiro aí, e convidei ele para estar aqui nessa sexta-feira para a gente estar batendo um papo aí bacana sobre orçamento de obras. Então, fique ligado aí que eu já vou chamar o Murilo aqui, enquanto vai chamando aí. Deixa eu colocar uma outra música aqui, um pouco mais animada. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Enquanto isso, nós vamos estar escutando. Hoje pode, né? Um sertanejozinho aí. Grande Pedro tá aí novamente, cara. Satisfação imensa ter você aí. Grande profissional aí. Show demais. Valeu, Pedro. Vai ser sucesso. Valeu. Tô colocando a música aqui para nós. Bom, enquanto o pessoal vai avisando aqui, bora entrar. Vamos lá, vamos fazer um breve resumo aqui do que foi falado aqui nessa pré-imersão, né? Nós tivemos aí com o engenheiro Eduardo Augusto, nós falamos aqui dos 5 pilares essenciais para fazer a gestão de uma obra. Começamos aqui pelo o que envolve que envolve todo o planejamento, o orçamento, o controle, que é o quê? A gestão. Como você faz uma gestão de uma obra? Depois nós entramos específico em planejamento, em controle, e entramos falando sobre tecnologia, BIM, e hoje nós vamos fechar aqui com o orçamento. Então são 5 pilares que fecham aí essa rodada. E vou estar passando aqui muitas dicas práticas para vocês. Vou estar chamando o Murilo agora para a gente começar. E só lembrando que a imersão ela começa segunda-feira. Segunda-feira inicia aí a tão esperada imersão Gestão de Obras Experience. Beleza? Vamos lá então? Vamos começar? Sem muitas delongas, já vou chamar aqui nosso grande parceiro Murilo Reis. Chamamos essa live aí. Vamos lá, convidei ele aqui, só aguardando entrar aqui agora. Aí. Opa! Olá, pessoal, boa noite. Fala aí, grande Murilo Reis, como é que você tá, meu parceiro? Beleza pura? Na luta, Sexta-feira, como é que tá aí? Já fechando os expedientes, já encerrando os trabalhos? Já aqui nós já estamos no clima de feriado, de final de semana, né? Depois do final feriado. De semana, justamente, já feriado com final de semana, show de bola. Murilo, cara, primeiramente já quero de antemão te agradecer aí por aceitar o convite aí, por estar aqui com a gente, sempre um prazer imenso, você sabe aí quanto tenho admiração aí, respeito por você, pelo trabalho e pela grande parceria que a gente tem aí, né? Então, parece que para mim que travou, pera aí, deixa eu ver aqui. Pessoal, tá ok para vocês aí? Murilo, você está me ouvindo? Deixa eu ver aqui, pera aí, parece que travou. Murilo saiu. Vamos lá, deixa eu chamar ele novamente aqui, pessoal, pera aí. Deve ter caído aqui. Murilo travou, vamos lá. Internet é assim, né? O imprevisto no ao vivo acontece os imprevistos. Voltei. Aí, Murilo. Show, agora sim. Pois é, tô apanhando aqui do meu fone de ouvido. Acontece, a tecnologia, a gente apanha para ela todo dia, né? A gente trabalha com tecnologia, mas vira e mexe a gente toma uns tombos, né? Show. Murilo, que eu estava aqui agradecendo, cara, por ter aceitado o convite aí nessa sexta-feira, já pós-feriado também, né? E a gente está aqui passando um pouquinho de conhecimento para a galera, passando sobre esse assunto que é tão importante na execução de um empreendimento, né, Murilo? Que é o orçamento, na verdade é o coração
de qualquer obra, né? Que é o orçamento, é você realmente saber dominar os custos ali, que mais do que nunca conseguir entregar dentro daquilo que foi estimado. Murilo, antes de mais nada, você apresenta um pouquinho para o pessoal aí sobre quem é o Murilo Reis, porque a maioria já conhece, mas brevemente, só para quem não conhece. Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Murilo Reis, aqui do Maranhão. Estou já há 18 anos na área de 18 anos de formado, né? Mas se for contar com estágio, dá uns 22 anos aí com Cara, engenharia, né? Inicialmente comecei dentro de canteiro de obra mesmo, desde a época de estagiário, depois que me formei, já emendei na construtora que eu era estagiário, fiquei mais quase 5 anos. E aí, eu, depois disso, comecei a brincar de fazer concurso público, né? E acabei passando em alguns, e hoje sou engenheiro concursado já há 14 anos, engenheiro concursado no banco público, né? E, enfim, na área acadêmica, já sou professor também há muitos anos, há 20 anos que sou professor. Comecei ensino médio, cursinho, tudo que vocês imaginarem também de dar aula, eu já fiz. E fantástico. atualmente sou coordenador de uma pós-graduação, que é da BSSP Centro Educacional. Nós temos 2 cursos, né? Um MBA de Gestão de Obras, que inclusive o Vinícius é nosso professor, e temos também um outro de avaliação de imóveis aí no Brasil inteiro. Fantástico, Murilo. Quanta experiência, né? Quanta experiência. Cara, e com Nem, relação ao orçamento, nem, né? Hã? Como é que é? É, nem parece que eu só tenho 40 anos, né? Porque é muita coisa. A gente Quando brinca, eu, quando eu, quando a gente quando eu, foi lá em Foz, né? Que o Murilo era o nosso tio lá. A galera, todo mundo, a molecada danada lá. E o Murilo com toda a experiência lá, tomando conta de todo mundo. Show de bola, Murilo. Vamos lá. Vamos falar aí só um pouquinho sobre orçamento, né? Vamos lá, um pouquinho o que você enxerga, como você enxerga o orçamento hoje na execução de uma obra. Bem, eu costumo dizer muito que assim, não adianta eu vejo muito os alunos, né, durante a faculdade, se preocupando muito com projeto, com execução de obra, e muitos saem com essa visão, né, de projeto e de execução. E eu sempre falo que não adianta você fazer o melhor projeto ou você simplesmente executar uma obra, porque uma das coisas que são mais importantes para que você tenha sucesso é exatamente que você faça inicialmente um orçamento assertivo, né, para que você Perfeito. possa programar adequadamente a sua obra. E isso eu posso falar até mesmo, pessoal, olhem dentro da sua família. Eu tenho certeza que alguém já começou uma reforma e teve que parar até no meio, né? Isso muito provavelmente foi por falta de projeto, falta de orçamento, não conseguiu fazer uma boa programação financeira e com isso não consegue finalizar a obra. E mais importante até do que isso, não adianta eu fazer o orçamento mais assertivo se na hora da execução eu não acompanhar a execução de modo a garantir que Perfeito. aquilo que eu previ no orçamento aconteça dentro da obra. E caso não aconteça, que eu tome as medidas, né, no momento certo para evitar um acúmulo, né, tanto de questão de custos a mais, quanto também, obviamente, de prazo, né, que acontece bastante. Perfeito, Murilo. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas acham que eu elaborei meu orçamento, eu elaborei meu planejamento, agora está tudo ok, a minha obra não atrasa. Muito ao contrário, né? Às vezes a pessoa até relaxa porque acha que simplesmente está com o orçamento em mãos. Mas se você não estiver ali na hora de fazer a cotação, na hora de fazer as compras, analisar o que está previsto por orçar, porque o que eu tenho mais visto aqui nas construtoras é o quê? Elas até fazem orçamento, nem todas, mas assim, a maioria faz, mas as que fazem, elas simplesmente fazem o orçamento e deixam de gaveta. Eu falo assim, cara, o que adianta você fazer só um orçamento para minha obra vai custar X? Ah, beleza, eu sei que vai custar X. Cara, mas se você não fizer um acompanhamento e monitorar aquilo ali, e medir, né, na verdade, pegar os indicadores, através das medições, você tomar as decisões corretas para qual o sequenciamento da obra, para tomar decisões em relação à compra, à contratação e a todo o segmento restante da obra, de nada adianta. E ali vai ser só simplesmente para inglês ver. Que é por isso que eu vejo hoje muito ter essa resistência quanto a planejamento e orçamento, que as pessoas falam que isso não funciona na prática. Na verdade, não funciona quando você não controla aquilo que você planejou, aquilo que você orçou, aquele orçamento que você montou, né? Então, esse é um dos grandes pontos. Agora,
Tem o orçamento, muita gente às vezes confunde assim, questão de estimativa com preço por metro quadrado, CUB, orçamento analítico. Existem vários tipos de orçamento, né, Murilo? Não é só muita gente acha que assim, vou fazer um orçamento preliminar. Não é que o orçamento preliminar ele é errado, ele cabe naquele momento que ele é necessário. Quando você vai fazer um exemplo, você vai fazer um projeto, um estudo de viabilidade, você não vai fazer um orçamento todo detalhado, né? Então aí a gente entra o quê? Com os tipos de projetos. E aí você tem que saber analisar onde encaixa cada um deles. Se você vai fazer um estudo de viabilidade, você vai pegar um terreno, você pega pelo CUB. E aí você vai pegar o preço por metro quadrado e uma questão que você tem que analisar por metro quadrado de área de construção ali, mas você tem que analisar muito o terreno. Que aí o terreno, ele tem uma interferência total com relação à fundação, se vai ser viável ou não, né? Esse é um dos pontos importantíssimo e crítico, né, que eu costumo dizer na tomada de decisão do orçamento. E depois nós temos aquele orçamento mais detalhado executivo, que é o orçamento realmente onde você precisa ali desmembrar cada parte, cada pedaço do seu projeto, entender os métodos construtivos, entender os materiais que serão utilizados, os tipos de acabamento, o padrão da obra. E aí, quanto a essa elaboração desse orçamento assertivo, Murilo, o que você vê como imprescindível que não pode faltar para se fazer uma elaboração de orçamento que seja bem assertivo e detalhado? Bem, essa pergunta é interessante, porque assim, o grande problema que eu vejo hoje, Vinícius, é que as pessoas elas querem encontrar as coisas prontas, né? Então todo mundo quer aquela planilha mágica que tu vai lá, insere duas informações e sai um resultado. As pessoas querem muito essa automatização e se esquecem que o dia que essa automatização realmente existir, acabou o engenheiro, né? Para que seria? Exato. Precisaria. A gente tem que fazer cada orçamento, ele é um único. Ele tem aspectos que eu preciso levantar exatamente para aquele caso. E não adianta a gente querer simplificar com tabelas. Eu vou fazer com a tabela do SINAP, do TCPO. Depende. Cada orçamento ele tem uma finalidade. Por exemplo, o SINAP, você vai fazer quando você trabalha com obra pública. O orçamento de referência, que é aquele que vai servir para que as empresas tomem como base para participar de uma licitação. Mas quando você é uma construtora, quando você está fazendo um orçamento para você executar, independente se for uma reforma, se você vai participar de uma licitação, ou mesmo se você vai fazer uma obra privada, você precisa realmente sentar na ponta do lápis e fazer um levantamento completo. Então, aquela composição do TCPO, do SINAP, pode não ser a mais ajustada para o seu caso. E uma coisa muito importante, as pessoas precisam entender que essas composições, é claro que quem está fazendo a primeira obra não tem como, mas a partir de que eu comecei a trabalhar na área, eu preciso começar a aferir na obra as minhas próprias composições, saber qual é a produtividade que o meu pedreiro está fazendo em alvenaria, qual é a produtividade que o meu pedreiro está fazendo em reboco, verificar realmente quanto de argamassa estou gastando por metro quadrado de revestimento. Então, esses levantamentos, essas tabelas prontas, TCPO, SINAP, elas até te dão ali um indicador, porque foram levantadas em campo. Mas para uma situação que muitas vezes é totalmente diferente daquela situação específica. Portanto, a gente precisa saber que a gente precisa fazer realmente esse custo na ponta do lápis, né, pensando em toda a interface que aquela obra vai ter, para que eu possa ter um orçamento mais assertivo. Mas fundamental, uma outra coisa também que é muito importante. Se eu quero ter um orçamento assertivo, eu preciso ter projetos completos. E uma outra coisa que eu vou sempre dar essa dica, pessoal, assim como tem orçamentista preguiçoso, que quer pegar tudo na planilha do SINAP e achar que aquilo ali é um orçamento para execução e não existe também o projetista preguiçoso, que é aquele que muitas vezes não foi no local da obra, e aí simplesmente faz ali com uma poligonal no AutoCAD e sai fazendo o projeto dele. Então, outra coisa também que é importante, o orçamentista, ele tem que sempre desconfiar daquele projeto que está na mão dele. Então, peraí, o projeto está completo, é o primeiro ponto. Agora eu tenho que ir lá no local da obra para eu poder visualizar se aquilo que está ali no papel está coerente com o terreno que eu estou analisando. Porque é muito comum
o orçamentista querer fazer serviço por escritório. Às vezes a cidade está a 500 quilômetros e ele quer fazer o orçamento daqui. Aí eu sempre pergunto, tu visualizou o local da obra, tu foi lá verificar se realmente está condizente com o projeto? Tu sabe se daqui, naquela cidade a 500 quilômetros daqui, qual é o fornecedor de cimento mais próximo? Será que tem brita lá, por exemplo? Então são coisas que só mesmo eu ir no local para eu saber. Tem água, tem energia para a obra, tudo O isso são nível fatores do importantes. terreno, para ver se vai precisar de fazer contenção, vai ter que precisar de aterrar, vai ter que tirar, tudo isso tem que levar em Então, então, consideração. né, então, resumindo aí, as duas principais coisas que eu vejo é, primeiro, visitar o local da obra, ter os projetos completos, né? E saber que cada obra tem sua especificidade e por isso eu preciso fazer uma análise individual. Nenhuma tabela vai resolver 100% dos meus problemas. Perfeito, Murilo. E complementando, né, essa especificidade de cada obra, só acrescentando, na verdade, que é a gente analisar o processo construtivo que será executado, né? Porque isso é o que pá, vai demandar tudo. Um exemplo, eu tô aqui, eu fiz o orçamento, eu elaborei o orçamento de duas obras de verticais, uma de 27 pavimentos e uma de 33 pavimentos. E com, assim, o porte delas, teoricamente, é parecido, mas, igual, fundação, completamente diferente. Às vezes você vai falar assim, quanto que ficou a fundação de um exemplo? Eu fiz uma de 27 primeiro. Aí eu analisei a área, vai ser mais ou menos o mesmo tanto. Eu vou jogar o mesmo valor para cá, que vai bater igual. Sendo que uma tem o terreno, ele é todo rochoso, tem muita rocha, muita pedra no terreno. A escavação teve que ser manual, porque não dava para usar nenhum trado. Ou eu fazia manual, ou eu fazia com estaca raiz. Era as duas escolhas que tinha. Aí o pessoal, analisando toda a parte técnica, enfim, a construtora decidiu ali fazer de forma manual. E aí o que acontece? A estaca raiz levaria menos tempo de execução, seria executado mais rápido, porém mais caro. A manual, mais barato, mas levaria mais tempo para ser executado. Tudo isso eu tenho que levar também em consideração lá no orçamento. O que é o impacto que vai ser gerado naquilo ali? Consequentemente, vai alterar no fluxo de caixa total, porque, vamos supor, se eu vou gastar 3 meses com estaca raiz, beleza, meu fluxo de caixa vai ser que eu já vou começar a estrutura no 4º mês. Mas se eu vou gastar 7 meses ali fazendo manual, beleza, meu fluxo de caixa vai estender um pouco mais até começar a acelerar. Já na outra obra, ali está sendo utilizado estacão. São estacas de 1,60 m de diâmetro, 1,40 m, 1,60 m. E outra coisa, tem água no terreno. E aí tem que se utilizar polímero para fazer a retenção da água ali. Na hora que começa a escavar, para não deixar a água subir, joga-se o polímero, e aí depois com o polímero... Eu não sei se você já trabalhou com isso, Murilo. É a primeira vez que eu trabalho, né, com esse tipo de fundação. E mais um insight também, né, que se utilizar. Entender, e aí quando você entende o método construtivo, você buscar a fundo ali cada particularidade daquele método para saber compor aquele custo. E aí entender igual, vai ter esse polímero. O que é o polímero? A densidade dele é maior do que a água. Então, o que acontece? A hora que começa a escavar, você joga ele ali dentro, ele passa, a água vai para cima e depois você joga o concreto. E aí, à medida que você vai jogando, desce um tubo no fundo da estaca. À medida que você vai descendo o concreto vai subir no polímero com a água. E aí ele joga a água fora e depois você pega esse polímero e pode utilizar na outra estaca. Então, assim, é muito bacana o método que eles estão utilizando. Quem aí, quem aí não me segue, hoje me segue. Enfim, nos meus stories, o pessoal começou agora a fundação lá. Eu vou repostar uns stories dele lá para vocês entenderem esse método construtivo. Para mim, também é novidade, eu não tinha trabalhado. Eu vou repostar lá para vocês depois. Mas é aí que está a grande importância de realmente você entender o que vai ser executado. E mais do que nunca, eu acho que sim, isso é o primordial. Você ter um memorial descritivo e projetos muito bem claros, detalhados e bem definidos. Porque quando você, como diz, muita gente acha assim, me manda um projeto.
Aí já recebi, às vezes, até um rabisco. Ó, minha planta é mais ou menos isso aqui. Aí a pessoa... A planta não. O meu projeto é isso aqui, ó. Me mandou um rascunho à mão. Pode já fazer o orçamento. Eu falei, tá de brincadeira. Então, para realmente ter esse orçamento assertivo, é você ter ali todos os projetos bem detalhado, com os quantitativos, ter ali o memorial descritivo com o padrão de acabamento, padrão do revestimento que vai ser utilizado. Principalmente numa obra dessa grande, igual o projeto definitivo com memorial demorou um pouquinho para ser executado. E aí ele veio e me cobrou o orçamento. Falei, olha, não consigo te entregar o orçamento enquanto você não me entregar os processos definitivos. Eu falei, eu posso até te entregar. Você quer que eu te entregue? Só que vai sair uma estimativa no padrão aqui de acabamento. Porque eu preciso ter assertividade. Se eu não souber que piso que vai nesse cômodo tal, esse revestimento na parede tal, até qual que é o valor por metro quadrado que você está pretendendo. E aí, depois que mandaram para o executivo, aí sim. Aí você sai detalhando cada cômodo, coloca até especificidade, e aí você consegue ter uma assertividade. Até para quem vai fazer a compra depois na hora, tem o orçamento de fato como base para levar em consideração aquele item, naquela especificação, para comprar para usar de comparativo. Então, esse é um dos grandes pontos, né, Murilo, que eu queria estar complementando aí com você. Agora... Exatamente. Tem muita gente que tem muito projeto que eu vejo por aí que tem assim, né? Ambiente tal, piso cerâmico, né? Eu sempre falo assim, olha, tem piso cerâmico de R$ 20 no metro quadrado e de 200. Esse é o ponto. Né? Se eu não sei qual é, eu vou estimar. Só que aí o que acontece? Se eu estimar muito baixo, eu vou estar subestimando o valor da obra. Se eu superestimar, eu vou estar, então, colocando um valor muito mais alto. Então, assim, se eu não souber realmente o material, eu estou chutando, né? E não é um orçamento. Justamente. E Murilo, e dentro do orçamento, nós temos aqui um item que eu costumo dizer assim, para quem é gestor de obras, para quem está controlando a execução, está ali dentro do canteiro, é responsável por manter o controle da obra, manter o sucesso ali da obra, é imprescindível você fazer uma análise ali da curva ABC, que é para você o quê? Cara, a gente tem que analisar assim, a gente não vai conseguir cercar tudo de uma execução, né? Não vai conseguir cercar todos os itens ali para conseguir economizar em tudo que você vai fazer. Então, o que a gente precisa priorizar? É o que a gente entra ali no teorema de Pareto, né? O 80-20, que é 20% dos itens representam 80% do orçamento de sua obra. Então, ao invés de eu focar naqueles 80% que representam 20% do valor, eu foco nos 20% que representam 80%. Queria que você falasse um pouco dessa análise da curva ABC, como você enxerga isso durante a execução e para manter o controle da obra. Isso é fundamental, até porque a gente precisa saber que a gente tem uma quantidade de horas, né, que a gente vai atuar dentro de um projeto. E a gente precisa usar essas horas de forma inteligente. Não é inteligente eu botar um engenheiro ou um arquiteto super especialista para ele cotar o preço de alguma coisa no mercado que represente 0,01% do valor da obra, né? Porque eu estou gastando mais com as horas dele fazendo isso do que praticamente com o valor do item dentro da obra. Então, assim, não faz sentido. Eu preciso realmente focar o meu tempo e minha energia naquilo que é importante. E o que é importante em uma planilha orçamentária, o Vinícius disse tudo, é a gente ter essa visão de que 80% dos custos estão em aproximadamente 20% dos itens. Isso quer dizer o seguinte, às vezes eu tenho um orçamento gigante, que tem 20 páginas, mas quando eu tiro a curva ABC, às vezes dá meia página os itens mais importantes. Então isso ajuda a gente a realmente focar no que é importante, a realmente fazer uma análise mais rebuscada, fazer uma cotação de preços mais caprichada naquilo que é importante. Então, o que acontece? Hoje eu digo exatamente isso, né? Olha, por exemplo, se uma pessoa quer fazer um orçamento, né, para participar de uma licitação, eu digo assim, olha, tu vai ganhar ou vai perder essa licitação? Ou tu vai ter lucro ou vai ter prejuízo nessa obra? É nesse foco aqui desses itens que fazem parte do 80% da curva ABC. Aqueles 20% ali, cara, esquece. Então, por exemplo,
Nesse caso, eu não vejo nenhum problema da pessoa pegar o preço daqueles 20% de itens com menor relevância e pegar no Sinap. Não importa, porque aquilo ali vai dar tão pouca diferença na planilha que Que não não vai vale a fazer pena eu diferença. perder tempo e gastar energia pesquisando aquilo. Agora, esses 80%, eu preciso realmente olhar com muito carinho, olhar com uma lupa super especial para poder realmente fazer uma cotação assertiva. E sempre lembrando de uma coisa importante, que as pessoas muitas vezes não levam em consideração. O que eu mais vejo aí, quando as pessoas fazem a cotação, é pegar o valor que cotou hoje e botar na planilha. E elas não lembram que uma obra vai ter 2, 3 anos e que esse item ele provavelmente vai ter um reajuste ao longo do tempo. Perfeito, Então, perfeito. assim, eu sempre recomendo para o pessoal fazer uma projeção. Olha, essa obra tem 2 anos, projeta o custo desse material daqui a um ano. Como? Olhando para trás. Quanto que, em média, esse material aumenta por ano? Então, eu já faço uma projeção. Olha, eu percebi aqui que nos últimos 5 anos ele cresceu em média 10%. Então, eu já projeto no meu orçamento 10% a mais. Por quê? Se nesse primeiro momento eu vou comprar ele mais barato do que eu projetei no orçamento, mas provavelmente quando chegar na segunda metade da obra ele vai estar mais caro. Então acaba dando uma compensada, né? Perfeito, Murilo, cara. Agora é claro Isso aí é o que realmente eu já passei por isso aqui, de ter empresas que simplesmente pegou um preço de 2015 e executou em 2020. E tipo, não exato, mencionou os reajustes. exatamente. Aí o que acontece? Só para te ter uma noção de como isso pode dar problema, eu dei uma consultoria para uma empresa aqui no Maranhão que eu analisei 3 obras dela, né? Só para te ter uma ideia, em 2 ela teve um lucro muito alto, eu mostrei para ela, mas na terceira obra ela teve prejuízo. E quando eles ficaram sabendo daqui, eles não sabiam que eles tinham tido prejuízo na obra. Por quê? É, Porque a grande realidade é que a maioria das obras não controla isso, né? O cara sempre vai executando, recebe, mas no final não faz um batimento. Quanto é que eu gastei, quanto é que eu ganhei, né? pega o lucro de E, uma obra, joga e para isso, cá, um caixa só, vai jogando para outra, não tem aquela, como é que fala? O centro de custo específico para cada obra, vai fazendo aquela bagunça e não sabe de onde está vindo o dinheiro, o que está dando lucro, o que está dando prejuízo. É justamente às isso. vezes a empresa quebra sem saber por quê, né? Porque não faz nenhum tipo de controle. Justamente, cara. Você tocou num ponto aí importantíssimo. Que aqui nessas obras, como é nessas obras por administração, como que a gente costuma fazer nesse ponto aí? Tem o valor, tem um valor que é feito o orçamento. Um exemplo, vou fazer um orçamento hoje para uma obra de daqui 4 anos. E aí o que a gente faz? Ao invés de já jogar o valor hoje, o valor presente para o futuro daqui 4 anos, a gente analisa a tabela, o INCC a cada mês. Aí a gente vai atualizando aquele valor que resta para gastar. Um exemplo, a obra lá deu aqui igual 50 milhões. A gente está com uma obra de 50 milhões. Primeiro mês, um exemplo, foi gasto 1 milhão. Aí eu pego os 49 milhões que sobrou, atualizo com o valor do INCC daquele mês. E aí, a cada mês, eu abato o que gastou, o que sobrou, eu atualizo com o INCC. No próximo mês, abato e vou atualizando. E assim eu vou andando com minha obra. Ou seja, aqueles valores que restarem ali vão estar sempre sendo atualizados. Porque o que eu já gastei, já passou. E aí, a gente vai fazendo esse tipo de análise. Porque também ali é como é preço. Aí cada caso é um caso, né? A gente tem que analisar isso, cada caso é um caso. Nesse caso, como é os condôminos que vão pagando mês a mês, e aí foi a melhor alternativa para a gente estar fazendo dessa forma. E funciona super bem, porque sempre vai tendo os preços ali atualizados. Agora, dentro do orçamento, a gente tem algumas particularidades ali como podemos dizer assim, que às vezes não é que são gargalos, mas a gente tem que saber muito bem diferenciar o que é um e o que é outro, né? São os custos fixos e os custos variáveis. E também depois ali a soma com o BDI no final. Queria que você explicasse um pouquinho, pessoal, qual que é a diferença? Custo fixo, variável custo direto e indireto e um pouquinho do BDI aí. Muito bem. Olha só, essa questão é importante as pessoas entenderem que ainda não existe uma norma de orçamento no Brasil, né? Então, por exemplo, se eu preciso fazer um projeto estrutural, eu sei qual é a norma que eu vou usar, mas se eu preciso fazer um orçamento, não existe uma norma.
Então, assim, os conceitos, eles podem ser diferentes, mas o importante, nesse caso, é o entendimento, né? Então, assim, vocês vão encontrar em livros diversos conceitos dos mais diversos. Mas eu gosto muito de usar o conceito do Aldo Doré Matos, né, do livro dele, Como Preparar Sim. Orçamento de Obras. Para mim, é o melhor livro para quem está começando na área, assim, que é um livro com uma didática muito boa e que realmente Uma mostra um didática passo a muito passo. prática, né? Exatamente. O conceito dele, para mim, é o mais didático possível. Que é o seguinte, a gente precisa, e esse é um dos grandes erros, tá, pessoal, de quem faz orçamento. Porque a gente tem aquele afã de fazer o orçamento pegando o projeto, né? E depois identificando os serviços, levantando os quantitativos, né? Chegando nas composições de custo. E a gente esquece, de novo, o Rick Andrade perguntou, o livro é Como Preparar Orçamento de Obras, tá certo? Então a gente esquece que para aquela alvenaria acontecer, para aquele concreto ser lançado, uma série de outras coisas precisam estar funcionando. Eu preciso de ter o acesso para a obra, eu preciso de ter o local para o pedreiro trocar de roupa, eu preciso ter o local para o pedreiro tomar um banho, eu preciso ter o local para o pedreiro almoçar. Tudo isso, por exemplo, faz parte da estrutura, né, do apoio que essa obra vai ter. Então, a parte de logística, a parte de canteiro de obras, a parte da administração local da obra, ou seja, o engenheiro, o mestre de obra, o técnico de edificações, o estagiário, o almoxarife, todos esses profissionais, eles não estão incluídos no custo da Diretamente obra do como, custo como da um obra. todo. Diretamente no custo Exatamente. do Então, serviço, vamos dizer assim, né, no Murilo? serviço. Exatamente. Então, alguns custos desses serão fixos, né? Porque eu vou gastar uma vez e vai ficar até o final da obra, mas outros custos desses são mensais, como, por exemplo, o salário da administração da obra. Isso quer dizer que se você preparou um orçamento para uma obra para 12 meses, você vai considerar 12 meses essa estrutura. E olha só como é importante que a sua obra não atrase, porque atrasando a sua obra, você vai ter mais meses para pagar essa estrutura que não está contemplado no seu orçamento. É claro que em alguns casos tu vai negociar isso com o cliente em forma de aditivos, mas a gente sabe que é sempre muito desgastante, muito Total. chato a gente chegar para o cliente para pedir um aditivo porque a obra atrasou, né? Vai ter que se apurar por que atrasou, se foi culpa da execução, se foi culpa do contratante, enfim, é sempre muito desgastante. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa que depois que eu gastei tudo, né, com o pedreiro, com o tijolo, que são os serviços da obra, que a gente vai chamar de custos diretos, e depois que a gente pagou toda a infraestrutura, a administração local da obra, que são os custos indiretos, eu tenho que lembrar de uma coisa. Lógico, eu vou ter que ter o meu lucro, né, porque ninguém vai Trabalho de graça, simplesmente né? entregar para o cliente sem ganhar nada, né? E tem outras coisas que são muito difíceis de ser mensuradas, né? Que não dá para eu levantar isso diretamente, né? Que vão ser as chamadas despesas indiretas, tá? As despesas indiretas, elas são, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Riscos financeiros. Imagina que eu sou construtor de uma obra pública e eu preciso, na obra pública, eu não recebo adiantamento para fazer a obra. Então, para eu poder fazer a obra, eu preciso tirar dinheiro do meu caixa, dos meus investimentos e aplicar na obra. Olha, aquele dinheiro que eu tirei dos meus investimentos e estou investindo na obra, ele deixou de rentabilizar ali onde ele estava, né? numa renda fixa, alguma coisa. Eu tirei ele e estou aplicando na obra. Então, nada mais justo do que, por exemplo, eu ter o mesmo reajuste daquele valor que eu apliquei, que são chamados riscos financeiros. Mas eu tenho também que contar dentro do BDI, por exemplo, com as incertezas. Por Uhum. mais que eu faça uma sondagem, sempre pode aparecer uma surpresa no meio da Total. perfuração. Então, dentro do BDI também vai os riscos. E outra coisa que as pessoas esquecem e que é muito importante são os impostos, né? Os Uhum. impostos que a empresa vai pagar também fazem parte do BDI. É muito importante, principalmente, vou dar essa dica, principalmente para as pessoas que estudaram orçamento há mais de 3 anos atrás, que realmente busquem o conhecimento. Por quê? Porque a área de orçamentos ela muda muito ao longo do tempo. Então, se você estudou orçamento há 5 anos atrás, esquece.
vai estudar tudo de novo, porque já mudou muita Muda. coisa, né? Por exemplo, dar um exemplo aqui de uma coisa bem que assim, o pessoal fala muito. A desoneração, né? Até hoje eu recebo perguntas sobre desoneração. E olha que a legislação da desoneração já tem 8 anos que as pessoas não aprenderam, né? Então, essa é uma grande oportunidade para o pessoal, porque assim, eu digo que o orçamento de obras é a área que as pessoas acham que sabem. E quando as pessoas acham que sabem, quem realmente sabe está lá na frente. Cara, que aula, Murilo, que aula. Muito bom, cara. É sempre muito bom tá batendo, trocando esse bate-papo com você aqui, porque realmente transmite de uma forma muito clara, né? O que é o orçamento de fato de uma obra, e o que a gente deve nos atentar. Aí agora eu quero trazer pro pessoal essa importância do orçamento durante a execução. Porque, como a gente mencionou lá no início, muitas empresas fazem o quê? Simplesmente um orçamento e depois se deixa de gaveta. Faz orçamento só para ver aquilo que deve, quanto que vai ficar a obra dele no final. E aí o pessoal até mencionou aqui que fazem direto fazendo orçamento, estava lendo nos comentários aqui enquanto estava falando, faz orçamento. O Diego, que é até um aluno meu aqui, ele pegou um orçamento para fazer de um edifício de 24 movimentos, já estava em execução com a 12ª laje, não tinha orçamento, e aí foi ver o projeto elétrico, não tem nem quantitativo, não tem nada, e olha como é que as empresas vão executando. E aí, igual você mencionou, chega no final, não sabe nem se deu lucro ou se deu prejuízo. E aí, porque vai misturando em caixa, hora que vê, uma hora a conta não fecha. Uma hora a conta não fecha, porque vai sair dinheiro de um lugar ou de outro que não consegue nem conseguir analisar aquilo ali. Por isso que eu falo o quanto é importante você medir todo o progresso durante a execução. E aí, qual que é de fato o verdadeiro papel do gestor se tratando de orçamento, né? É a gente fazer, de fato, aquele controle e monitoramento financeiro. Como que eu costumo a fazer isso? Eu até já citei aqui um pouquinho em algumas outras lives, mas eu vou dar uma enfatizada aqui. O financeiro, o que a gente deve nos atentar, que não é só simplesmente, esse mês eu gastei tanto, eu devia ter gastado tanto. Mas quando você olha de uma maneira supérflua, nem sempre você consegue ter uma assertividade legal. Nesse caso dessas obras aqui, eu pego o relatório de gasto da empresa, o relatório de custo, e dentro de cada custo que vai, cada nota fiscal, ela cai dentro de um centro de custo. A partir desse centro de custo, eu vou pegar exatamente no meu orçamento e eu tenho uma coluna que eu chamo aqui, que é o planilha orçamentária, que é o orçamento, a descrição do serviço, o valor que eu tenho para aquele serviço, e depois eu tenho um valor mensal gasto em cada item. Eu pego aquele valor que foi gasto em cada item e jogo no meu custo mensal. A partir disso aí, eu vou fazer a somatória de todos os meses exclusivo daquele item. E aí, dessa forma, eu tenho total gasto e o restante a gastar. E aí eu consigo medir e verificar se realmente está atendendo se eu estou gastando dentro daquilo que está previsto ou não. E aí entra mais um indicador imprescindível, que é o quê? Eu gastei X. Eu realmente executei aquele tanto que eu gastei? A partir disso aí, com esses 3 parâmetros, aí sim você consegue ter uma visão de que se realmente está dentro daquilo que foi orçado. Porque se você pegar só custo por custo, você não consegue ter um parâmetro se realmente está gastando mais ou menos. Vou dar um exemplo para o pessoal entender o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que você está executando uma fundação e você gastou, vou dar um exemplo bem simples aqui. Você gastou, estava previsto para você gastar 50% naquele momento. Só que você gastou 60%. Significa que você tá tomando prejuízo naquele momento? Não. Aí você tem que analisar o quê? Quanto que você executou? E se você gastou 60, estava previsto 50, você gastou 60, mas executou 70? Significa que você está economizando 10 mil. Então, esse é um ponto que você tem que analisar. Coloca todos os números na planilha, coloca tudo numa tabela e faz todo esse comparativo. O quanto você tem a gastar, o quanto você já gastou e o quanto realmente você executou perante aquilo que você gastou. E aí você faz a análise do que falta para gastar e do que falta para executar. E aí você já consegue tomar as decisões, já verificar se realmente está dentro daquilo que foi
que foi previsto ou não, e aí você consegue, de fato, ter o controle da obra na sua mão. Ok? Show de bola, né, Murilo? Cara, fantástico. Ó, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí, manda aí. Manda aí pra gente tá trocando uma ideia aqui e respondendo vocês. Nossa, Vinícius, como você consegue calcular aqui o cimento e agregado para determinado item se usamos em vários serviços? Aí que tá um ponto, Paty. Eu falei Paty, que ela já é aluna, já chama ela de Paty. Patrícia, o que acontece? Quando esses itens soltos, porque quando a gente vai usar o concreto na obra, a gente quase não usa cimento solto. Quase não compra um saco de cimento ali e usa. Por quê? A gente usa já o concreto para pilar, viga e laje. A gente não bate nenhum concreto dentro da obra. E quando a gente vai fazer reboco, a gente já compra argamassa estabilizada, que é a argamassa que já vem pronta. Então, agregados hoje na obra, como brita, areia e também o cimento, a gente quase não utiliza na obra. O que eu faço no meu orçamento? Dentro daquilo que foi previsto, eu deixo uma verba estimada para os materiais em gerais que serão gastos na obra. Por quê? Aí eu não perco tempo. Aí a gente entra lá naquele item, o que a gente mencionou lá no início, curva ABC. O que é? Eu vou concentrar naqueles itens de maior relevância. Agora, aqueles itens que eu sei que não vai ser grande problema, que não vai ali atrapalhar direto, não vai ter uma interferência muito na minha obra, um impacto grande na minha obra, eu sempre faço uma estimativa para aquele custo. Então, já que eu sei que todo tipo de reboco ou emboço e até argamassa para alvenaria, ela é calculada inclusive por metro cúbico. Eu calculo a argamassa do reboco e emboço por metro cúbico. Por quê? É a forma como eu compro aqui. Então, aí que está analisar o método construtivo lá atrás. Eu pego o metro quadrado da parede, e aí eu multiplico pela espessura e transformo ele em metro cúbico. E aí eu vou saber quanto que eu tenho que comprar, porque eu já tenho um preço de metro cúbico dessa argamassa, eu já sei quantos metros eu vou gastar, já olho o preço com a concreteira, porque eles vão mandar essa argamassa, eu já tenho o meu orçamento. Fica muito mais fácil para me controlar depois na hora da execução. Esse é um ponto, eu já faço, é um pulo do gato que eu utilizo no meu orçamento, porque assim, eu não uso muita fórmula pronta. Eu utilizo muito mais a forma como eu vou comprar aquele material e como eu vou contratar. Você quer um outro exemplo? Forma de obra, para fazer calcular a mão de obra para forma e armação da minha obra. Eu tenho na Sinap as produtividades, correto? E aí eu posso utilizar muito bem, a produtividade, eu posso utilizar aqui para forma, eu vou gastar X de mão de obra por metro e tal. Aqui a gente terceiriza a mão de obra e o aço. E aí o que eu faço dessa forma? Qual que é o valor por quilo no aço? Qual que é o valor por metro quadrado na forma? A partir disso eu pego esse valor, extraio o quantitativo do projeto e já jogo esse valor direto. Para mim, na hora de controlar esse custo, vai ser muito mais fácil, porque eu só controlo pelas medições. Eu não preciso de ficar calculando metro quadrado por metro quadrado. Eu vou estar calculando exatamente o que está sendo pago ali para o empreiteiro. Entendeu? Então, o que você tem que analisar, tem que analisar é o quê? O método construtivo, como vai ser medido, para você já calcular isso até no seu orçamento, para ficar muito mais fácil para você controlar. Deixa eu ver, tem umas perguntas aqui. Murilo, para os iniciantes, qual o maior erro que se pode cometer em um orçamento? Show de bola, pergunta. São 4 erros. O primeiro erro, assim, com raras exceções, lógico que eu não vou dizer que são todos. O primeiro erro é você achar que só com o que você aprendeu na faculdade é suficiente para você fazer um orçamento, tá? Com raras exceções, o que geralmente você vê na faculdade é muito superficial. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que buscar essa capacitação, né? Buscar os livros realmente, se aprofundar. O segundo ponto, que é muito fácil de você errar, é você confiar 100% no projeto sem visitar o local da obra, né? Então, aquilo que eu falei logo lá no início, talvez o colega aí não tivesse aqui na hora. A gente precisa,
saber se o projeto realmente está completo, se todos os sistemas estão ali já bem especificados, para eu poder fazer esse levantamento de cada um dos serviços, mas eu não posso deixar de visitar o local da obra. Terceira coisa, essa visita no local da obra é muito importante para eu verificar realmente se o terreno está compatível com o projeto, se não vai precisar, por exemplo, né, de muro de arrimo ou de aterro, verificar se no local tem água, se tem energia para a obra, se tem acesso para a obra. Às vezes a obra é no local que não tem o acesso fácil. Imagina, por exemplo, aqui no Maranhão, tem alguns povoados e municípios que a gente tem que chegar de barco. Se eu não souber disso quando eu estou fazendo orçamento, eu vou errar muito, porque eu vou precisar fazer um frete náutico ali, que é muito mais caro do que chegar numa rodovia. Outra coisa também muito importante, saber no local da obra quais são os fornecedores dos insumos se tem próximo. Vou dar um exemplo aqui. A segunda maior cidade do Maranhão, lá não tem nas proximidades pedra brita. Então, se a pessoa não souber disso, ela vai fazer um orçamento dela com concreto, né, convencional, e lá não vai funcionar, porque lá o pessoal usa o seixo, né, porque por falta de pedra brita. Então, se eu não souber essas especificidades, a probabilidade de eu fazer um orçamento furado é muito grande. Então, pessoal, projetos, visitando o local da obra, e realmente fazer a conferência da disponibilidade dos insumos, bem como fazer a pesquisa de preços de forma efetiva. Ou seja, não confia em preço de Sinac nem de canto nenhum. Pega teu telefone, liga para os fornecedores, tá certo? Claro, tu não vai ligar para todo, do prego da obra, talvez não seja importante. É por isso volta aquela pergunta lá da curva ABC, né? Show. Ó, e a Patrícia colocou também aqui um ponto importante. Geralmente, que é o pior aqui de tudo, que a maioria das empresas colocam pessoas no setor de orçamento que nunca pisaram, tiveram convívio com obra. E aí, o que você acabou de mencionar, né? A importância de se ter, tá na obra, para você entender ali como que funciona, para você orçar. Faz total diferença. Deixa eu ver alguma outra pergunta aqui. Top demais, indicação de livro além do citado. Por base desse, capaz você vai pegar um conceito muito bacana. Mas tem algum outro livro, Murilo? Como é que é? Não entendi. Algum outro livro? Pedindo aqui algumas... Olha, tem um livro, que esse livro ele é gratuito, que você encontra no site do Tribunal de Contas da União, do TCU, que é o Manual de Elaboração de Propostas de Orçamento para Obras Públicas. E, independente se você vai fazer obras públicas ou privadas, esse livro tem muita coisa porque, assim, na verdade, muito do orçamento público e privado é igual. Então, assim, se você quiser buscar um livro gratuito de extrema qualidade, você pode baixar esse PDF na internet no site do TCU, tá certo? É Manual de Elaboração de Orçamento para Obras Públicas do Tribunal de Contas da União. Aí tem o do Aldo Matos, né, que a gente já citou aqui, e tem um outro que também, apesar de ser mais voltado para a obra pública, mas também você pode estudar por ele, é o livro, eu não vou lembrar o nome exatamente dele, mas é o livro do André Baeta, que é também auditor do Tribunal de Contas da União, tá? Então esses três, para mim, são os melhores. Show. Ó, e a Patrícia, aquela hora eu estava mencionando, né, sobre o concreto que chega usinado e também a argamassa que chega usinada. Ela mencionou que o concreto e a argamassa é rodado em obra. Então aí faz total diferença na hora que você for fazer o seu orçamento. E então você tem que já contabilizar dessa maneira. Vinícius, sobre obras do governo, tem um programa agora que eles dão um sinal para iniciar as obras, adianta.gov. Não sabia disso. Bacana. Tem uma pergunta para o Murilo. Tenho dúvidas em alguns impostos federais que tenho que colocar no meu custo. PIS, COFINS, lucro presumido. Já entra na precificação da empresa, né? Como que seria? Porque PIS, COFINS e lucro presumido. Isso é o que você vai pagar na empresa. Vamos lá. Quando eu calculo meu BDI, eu vou estipular lá o meu lucro, né? E também os meus impostos. Os impostos que são hoje
digamos assim, aceitáveis que eu inclua dentro do meu BDI é o ISS, o PIS, o COFINS e a CPRB, quando a obra for o orçamento for desonerado. Quando é que eu vou pagar esses impostos? Quando eu emitir a nota fiscal. Então, quando eu emitir a nota fiscal para o meu cliente ou para o governo, se for uma obra pública, eu vou pagar aqueles impostos. Então, assim, de maneira geral, quando a empresa ela é lucro presumido, como a colega citou, eu vou ter valores fixos, ou seja, PIS é de acordo com a legislação municipal, por isso pode variar, tá? Então, desculpa, ISS é pela legislação municipal. Isso eu preciso pesquisar na legislação municipal qual é o percentual e qual é a base de cálculo desse imposto, do ISS, que é municipal. Alguns locais vão permitir, que seria o mais correto, que eu separe na nota fiscal o que é material, o que é serviço. E aí esse imposto cobraria somente sobre serviço. Mas aí isso gerou muita maracutaia. Como assim? O pessoal botava que 90% era material e 10% era serviço, para pagar menos imposto, né? Então tem alguns municípios que já fixam. Olha, o imposto vai ser cobrado sobre 60% do valor da nota, por exemplo. E aí tu vai lá e vai calcular. Então, o ISS, ele muda de município para município. Então, tu vai ter que pegar a legislação municipal do local onde vai acontecer a obra. Já o PIS e COFINS, eles, a princípio, são tabelados, são fixos, né? Se a empresa ela é optante pelo lucro presumido. Os dois juntos dá 3,65%, tá bom? E se o orçamento for desonerado, né, que, claro, a gente não vai ter tempo de falar sobre isso aqui, que é um assunto muito complexo para uma live, aí eu tenho mais 4,5% de CPRB, tá? Que ele substitui o INSS sobre a folha de pagamento dos funcionários. Então, essa digamos assim, o padrão. Agora, as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, né? Que é um molde de simplificação da cobrança de impostos para empresas menores. Então, tem um limite de faturamento anual para eu poder ficar enquadrado dentro do Simples Nacional. Essas empresas elas vão pagar os impostos com base no seu faturamento no ano anterior. Então, esse imposto ele tem que ser calculado, quando você vai elaborar o seu orçamento, através do faturamento do ano anterior, que é dado pelo seu contador. Nesse caso, o valor não é fixo, é de acordo com o anexo, se não me engano, 4 ou 5 da Lei Complementar número 123, se trata das empresas optantes pelo Simples Nacional. Eu não sei se eu consegui explicar para ela, porque é muito bem complexo para uma live, mas eu fiz um resumo. Mas já deu para dar uma noção muito, muito clara. E ó, agora que o Anderson colocou uma pergunta aqui, que putz, isso aqui é muito importante, que você deve tentar muito na hora de fazer a estimativa, na hora de fazer um orçamento, que alguma dica para estimar demolição, por exemplo, num terreno onde a casa será derrubada. Um ponto que você tem que se atentar com retirada de terra, e, por exemplo, demolição, retirada de terra, né, na quantidade de caminhões. Muita gente esquece o quê? De calcular a taxa de empolamento. O que é a taxa de empolamento, né? Quando você tem uma terra em um local, um exemplo, ela está compactada ali, quando você retira ela, o volume dela já não é o mesmo quando ela estava ali no local. E aí, se tratando de... Você vai ter que analisar cada terreno para você ver qual que é a percentual de empolamento que você vai calcular em cima daquele ali. Geralmente, demolição é calculado cerca de 50% de taxa de empolamento. Ou seja, se você calcula que tem uma demolição com 10 metros quadrados, você vai jogar mais 50% e aí vai dar um exemplo, 20 metros quadrados. Vai gastar, aí dentro desses 20 metros quadrados, você calcula quantos caminhões. Se você calcular quantos caminhões você vai gastar em cima de 10, aí vai ficar falho, vai faltar depois no seu orçamento. Então, muito importante na hora de elaborar o orçamento, na hora de fazer demolição ou terraplanagem, retirada de terra, esses caminhões sempre lembrar de calcular a taxa de empolamento. Alguma dica para demolição em si, ô Murilo? Olha, demolição tem algumas coisas que é preciso levar em conta. Primeiro é o seguinte, é saber se essa demolição vai ter aproveitamento ou não, né? Então, assim, se tiver aproveitamento, é claro que o serviço ele é mais minucioso, né?
porque eu vou precisar tirar todos aqueles itens que são reaproveitáveis para usar em outra obra. Aí eu vou dar uma dica aqui que é importante. Se você não quer reaproveitar aqueles materiais, e se você tiver tempo, uma coisa que eu dou sempre uma dica é o seguinte: existem muitas empresas que pagam para você, para elas irem lá e fazer, digamos assim, uma detenada na obra. Ou seja, vão arrancar tudo que vale para eles, vão te pagar por isso. Por quê? Porque eles estão de olho em pegar aqueles determinados itens e vender. Com isso, tu já pegou já uma quantidade imensa de material que tu ia ter que jogar fora e tu está recebendo de uma outra empresa que vai só lá fazer a retirada desses itens mais frágeis, digamos assim, bancada, porta, vidro. Então o cara vai lá e leva isso tudo e te paga um determinado valor que é acertado, tá certo? Nós fizemos isso aqui na obra também, que tem uma casa antiga. A gente vendeu toda a estrutura de telhado, todas as... Na verdade, a gente trocou. Ele pegou lá o material que dava para ele utilizar e ele fez a limpeza toda do terreno. Exatamente. E aí, nesse caso, uma coisa que é muito importante, antes de a gente falar se é 50%, se é 70%, se é o dobro, em relação à questão do empolamento na demolição, é saber o seguinte: qual vai ser o método de demolição, né? Porque tem métodos onde as partículas ficam menores. Então, se as partículas ficam menores, né, o empolamento é menor, porque vai ter menos vazios. Agora, se eu tenho um método, né, mais manual, mais arcaico, onde eu vou ter grandes pedaços, grandes blocos, né, de resto de obra, é claro que na hora que eu jogar em cima do caminhão, vai sobrar muito pouco espaço para botar outras coisas. Então vai ter uma quantidade de vazios maior. Então é preciso que eu determine primeiro qual vai ser o tipo de demolição para eu poder chegar no quantitativo estimado de volume para eu jogar fora. Existem algumas prévias, né? Algumas estimativas já ali, de acordo com cada terreno, cada solo, mas tudo isso tem que ser analisado de fato no terreno. Não tem como. Tem como você chegar, igual você falou, né? A obra vai ser executada lá, não sei aonde, você não sabe nem como é que é o terreno e joga uma estimativa qualquer. E, infelizmente, a maioria dos orçamentos, eles vêm com uma visão só de escritório. Tipo, quando você vai quando você vai fazer o controle dentro da obra, quando você vai fazer esse controle financeiro, você não consegue ter um parâmetro. Porque quando vem um orçamento que você não fez, você não sabe qual que é a estratégia que ele utilizou, como que ele analisou cada situação, igual eu dei o exemplo, o metro quadrado, mas a gente compra o metro cúbico. Na hora para me fazer o controle, já dificulta mais. Não que é algo que não seja possível, mas dificulta. Então, quando a gente faz o orçamento e também vai fazer o controle, já fica muito mais fácil. Quando a gente enxerga essa questão na obra, fica muito mais claro para a gente estar fazendo algo mais assertivo. Bom, pessoal, chegamos aqui às 7 horas, melhor, 10 para 8 já, né? 7 horas. Na sexta-feira, eu não quero ficar molando o Murilo aqui também, mais não. Cara, Murilo, só quero te agradecer mais uma vez aqui, cara, por estar aqui por essa live, né? Por estar participando aqui e estar transmitindo esse conhecimento aqui, cada vez mais aprendendo muito com você também. Muito obrigado aí. E antes de mais nada, pessoal, tira um print aí, marca eu e o Murilo aí, posta aí pra gente estar repostando. Bora fazer uma pose aqui, Murilo? Pera aí, vai lá. Aí, foi? Beleza, pessoal. Tira um print aí, posta a gente lá. E, Murilão, deixa uma palavra aí pro final pra galera aí. Bem, pessoal, primeiramente queria agradecer ao Vinícius aí pelo convite, sabe, Vinícius, sempre que precisar eu estou à disposição. Eu acho que esse bate-papo sempre é muito produtivo aí, estou vendo aqui que o pessoal está gostando bastante, o pessoal não pedindo para terminar, e a gente precisa aí fazer mais e mais vezes esses bate-papos. Então, agradecer e também avisar o pessoal aí, né, porventura os seguidores do Vinícius aí que não me seguem, depois vai lá no ig.jmurilo-reis, que eu sempre estou compartilhando material sobre as duas áreas que eu atuo mais fortemente, que é orçamento de obras e avaliação de imóveis, beleza? Então, pessoal, uma boa noite aí. Aproveitem o evento que o Vinícius está fazendo, né? Como é que é o nome? Imersão Gestão de Obras, Experience. Pronto.
Aproveitem aí, Tamo porque junto. também tem muita experiência para mostrar para vocês e principalmente muita prática, né? Acho que é super importante para vocês, principalmente as pessoas que não estão estagiando ou não conseguiram ainda. Vai lá e acompanhe esse evento aí, eu recomendo. Valeu, Murilão. Obrigado, cara. Fique com Deus aí. O que precisar, sabe, pode contar aqui também. Estou esperando aqui você aqui em Minas, tá? Não, Promessa minha. agora que eu já peguei a primeira dose da vacina e vou tomar a segunda em julho, ó, já Ai, vou ai. voltar a viajar ao Brasil aí. Já aproveita, Felipe vai vir em setembro. Já pega uma carona com ele aí, já vem junto já, ó. Bater um bate-papo aqui em Pronto. Minas aqui, tomar uma cerveja, beber um café e um pão de queijo. Show Show de de bola, bola. Vamos, Murilão. vamos junto. Eu tô prezando aí, minha família toda é daí, eu vou para aí, então. Fechou, fechou. Tamo junto. Tamo Valeu. junto. Abraço, valeu. Pessoal, e ó, Abraço. e para você que acompanhou essa jornada aqui durante essa semana, né? Essa pré-imersão, eu fiz um post lá no meu Instagram. Vai lá agora, comente lá o que você achou dessa imersão, o que foi, melhor, pré-imersão, né? Só a pré. Vai lá no meu feed lá, eu coloquei um post lá agora há pouco, onde eu mencionei que engenheiro que não faz gestão é apenas um tocador de obras. Coloque lá o que essa pré-imersão foi para você, simbolizou para você, e o que você espera de fato aprender nessa imersão que começa na segunda-feira. Vai lá, deixa o comentário lá, top, eu vou responder a cada um, vou responder a cada um de vocês que comentarem lá, e quero saber se realmente valeu a pena, se foi um aprendizado bacana, se foi um aprendizado válido e o que de fato vocês esperam por essa imersão. Fechou? Estou contando com um comentário de vocês lá, vou estar respondendo cada um de vocês e bora que agora sim, começou a sexta-feira, acho que agora já pode abrir aquela verdinha, né? Já vamos começar. Tem muita coisa para fazer aqui, muito trabalho, muito preparo para a imersão, mas já vamos começar aqui também nos esquentas. Mas olha lá, pessoal, tá no último post lá, comenta lá e eu vou estar respondendo vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e segunda-feira, coloque na agenda, será às 20 horas, tá? Segunda às 20 horas. Já coloca aí na agenda aí, para não perder nada, porque realmente vai estar incrível, incrível, incrível. Eu vou ali agora abrir minha verdinha ali, já começar os trabalhos da sexta-feira, e é isso aí. Fiquem com Deus, forte abraço. Vou compartilhando com vocês lá nos stories. Quem estiver tomando um aí também, me marca aí que eu reposto. Valeu, fui, fiquem com Deus. Abraço.